Tudo bem, meus irmãos? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa live para a sala de aula, mas que já vira material para a rede social. Quem fala com vocês aqui é o professor Alexandre Palma. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre teologia. E nós estamos estudando atualmente sobre a doutrina da salvação. Lembrando que se você quiser ser nosso aluno oficial, você manda para a gente aí o seu telefone, seu WhatsApp, a gente entra em contato, manda para você o material didático de cada matéria e você acompanha pelo grupo do WhatsApp e pelas redes sociais. Falamos em nome da CETAD, o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com sua sede ali em São Miguel. Pastor Expedito Marinho, pastor Jonatas Marinho. Pessoal, na última aula, nós vimos uma introdução sobre a eleição. Para dar continuidade na aula de hoje, nós vamos falar agora sobre a predestinação. Tudo bem? Predestinação. Então, pega a sua caneta, pega seu papel, pega a sua Bíblia, pega seu caderno, pega o manual de estudo e vamos entender um pouquinho essas questões. Então, gente, o que acontece? Na semana passada eu usei a Bíblia de Estudo Pentecostal como material de apoio para falar sobre a eleição e hoje eu vou fazer a mesma coisa para falar sobre a predestinação. Lembrando que a Bíblia Pentecostal, no quesito da salvação, ela é armínio-wesleyana. O que seria isso? Ela acredita na eleição de classes e não de indivíduos. Nesse caso, a igreja é a classe eleita. E nós, como indivíduos, conforme vamos aceitando Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser inseridos na igreja que está predestinada a morar no céu, que é o corpo de Cristo. Um pouco diferente do que ensinava o João Calvino, que já ensinamos em outras aulas passadas, né? E também sobre o arminianismo clássico. Como que o Jacó Armínio via a questão da eleição e da predestinação? Então vamos relembrar esse ponto. Para Jacó Armínio, a eleição é de indivíduos, de pessoas. Então, Deus, baseado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência, Jacó Armínio dizia que essa presciência, ou seja, Deus sabendo de antemão o que ia acontecer, era a presciência do que Deus sabia daqueles que depositariam fé em Cristo e daqueles que não depositariam fé em Cristo. Então seria o que nós chamamos de fé prevista. E o que acontece? Aqueles que através da graça preveniente, que é a graça de Deus dada a todos através da pregação do Evangelho, que liberta o arbítrio do homem para que ele possa responder sim ou não ao Evangelho, através dessa graça, então o homem agora ele é capacitado para aceitar ou para rejeitar a salvação. E por que é preciso Deus intervir com essa graça? Porque por causa do pecado de Adão, nós nascemos com o pecado original de Adão e por isso totalmente depravados concernente à busca da salvação. Então o homem de si mesmo, ele não consegue se salvar e nem consegue procurar a Deus. É preciso que Deus o assista pela sua graça e através da graça o homem agora é capacitado para aceitar ou rejeitar o Evangelho. Tudo bem? Então o que acontece? Para Jacó Armínio, e na Bíblia Sagrada também, a salvação é só para os eleitos. Pastor Carlos Roberto está acompanhando aí. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, nosso pastor aí, me ensinou muita coisa. Homem de Deus, abençoado aí, Pastor Carlos. Então o que acontece? Para Jacó Armínio e para a Bíblia, pessoal,
só é salvo os eleitos. Então, a doutrina da eleição, ela não é calvinista, nem é arminiana. A doutrina da eleição, ela é bíblica. Está na Bíblia. A questão é como que se dá essa eleição. Como já falamos em outras aulas, para João Calvino, Deus viu que toda a raça humana estava perdida e alguns ele apontou e escolheu, mandando então tudo que era preciso para que essas pessoas pudessem receber a salvação, enquanto a grande maioria Deus deixou nos seus próprios pecados. Chama-se isso na teologia de graça irresistível. Mas como estávamos falando aqui para o John Wesley, a eleição ela se dá na fé prevista. Aqueles que Deus previu que aceitariam a Cristo como Salvador, através da graça, que é o único elemento que pode libertar o homem para ele conseguir crer. Então Deus prevendo aqueles que creriam, Deus os assegurou colocando numa classe, que é a igreja, o corpo de Cristo. Tudo bem? Então, no Antigo Testamento também, nós chamamos de os salvos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, o Israel crente, né? O Israel, não o Israel apóstata, mas o Israel que servia a Deus, porque hoje em dia Israel, em sua maioria, é apóstata. O que significa o apóstata? É aquele que estava no caminho, ele abandona o caminho e agora ele é contra aquele caminho. Então os judeus negaram Jesus Cristo como Salvador. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E eles são contra o cristianismo e contra os cristãos. E lutam contra, por isso são chamados de apóstolos. E Jesus falou, vocês não me verão mais, Mateus 23:39, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Israel reconhecer que Jesus é o Messias, que eles tanto clamam e que eles tanto esperam, aí então Jesus rasga os céus, vem até a terra, derrota seus inimigos no Armagedon e implanta o seu reino messiânico, o seu reino milenar. Nós, a igreja, não. A igreja já foi arrebatada 7 anos antes do período tribulacional, e a tribulação vai servir para os que não tinham Cristo como Salvador estiverem vivos, e para Israel apóstata, que vão crer que Cristo é o Messias naquele período. Mas vamos parar aqui, porque não é escatologia. A aula hoje é doutrina da salvação. Então Jacó Armínio, ele via a eleição parecido com o John Wesley. Na verdade, John Wesley que veio depois e creu no ensino do Armínio, que Armínio dizia o seguinte, a eleição é de indivíduos. Só que para Armínio, existe 2 classes de pessoas. Pessoas que professam fé em Cristo. Existem os eleitos e existem os somente crentes. Guarde isso aqui, hein? Os eleitos são aqueles que Deus previu que pela graça aceitariam o Evangelho, estariam em Cristo, permaneceriam em Cristo até o arrebatamento ou até a morte. Então morrem na situação de salvo. Esses que Deus previu que aceitariam, permaneceriam, terminariam a carreira em Cristo, assim como Paulo falou, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Agora está guardada para mim a coroa que está proposta, a coroa da justiça, a coroa da vida. E não somente para mim, mas para todos aqueles que creem. Então, esses que chegam no estágio final, não adianta começar na igreja e sair no meio do caminho. Também não tem problema se começa meio capengando, o importante é como é que chega, não é como é que começa. Aqueles que Deus previu que permaneceriam em Cristo, então ele os elegeu, assegurou a salvação, para que eles não se perdessem. Então esses são chamados eleitos dentro da Bíblia. É o que nós falamos semana passada e estamos relembrando hoje, porque o assunto hoje é predestinação. Mas então o que acontece? Os eleitos são aqueles que Deus previu, que aceitariam, permaneceriam e terminariam a sua carreira em Cristo.
Esses são os eleitos. E os somente crentes? São pessoas com a fé superficial. Em algum momento da vida, aceitaram Cristo como Salvador, serviram a Cristo por algum tempo, mas abandonaram a Cristo. Não voltaram mais para Cristo. E ou no arrebatamento, ou em sua morte, eles não estavam em Cristo. Então esses, Jacó Armínio chamava de os somente crentes. Os somente crentes estão na posição de eleito enquanto fazem parte do corpo de Cristo. Saiu do corpo de Cristo, saiu da posição de eleito. Então, só permanece os eleitos. Para John Wesley, a igreja é eleita. Como indivíduo, nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, que o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja, enquanto estivermos no corpo de Cristo, continuamos na posição de eleito. Saímos da posição de Cristo, saímos da posição de eleito. Tem até aquela passagem em Hebreus capítulo 6, né? Os que caíram, é impossível ser renovado. Aqueles que receberam a palavra, foram iluminados, foram cheios, experimentaram o sabor do porvir e caíram, sim. É impossível serem renovados para a salvação. Ou seja, para esses não tem mais jeito. Mas quem são esses que não tem mais jeito? Eu vou até ler com vocês aqui em Hebreus para a gente entender essa passagem, tá bom? Porque se afastar dos caminhos do Senhor é uma coisa. A apostasia parcial é uma coisa. Agora, a apostasia final é que não tem mais jeito. E o único que pode julgar se alguém é apóstata final ou não é o próprio Deus. A nossa missão é continuar falando do Senhor. Irmão Anames, nosso aluno de correspondência, paz do Senhor, meu irmão. Olha, Hebreus capítulo 6. Deu para entender aqui da eleição, né, pessoal? Então, eleito é aquele que Deus previu que terminaria a sua carreira em Cristo. Então, Deus elegeu, Deus garantiu sua salvação, baseado na fé prevista. Deus previu que ele permaneceria. Olha só, Hebreus 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, olha só, se fizeram participante do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, boa palavra de Deus, e a virtude do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu quero que você entenda comigo aqui, no versículo 6, a palavra recaíram. A palavra recaíram no grego é parapipto. A palavra parapipto é a apostasia final. É aquele que estava no trilho, no vagão do trem e estava no trilho. Ele resolve pular do trem, sair do trilho, aí o trem vai embora. Aí ele fica sozinho no trilho e não tem mais como pegar aquele trem. Isso é o apóstata. É aquele que abandona definitivamente. E é só para esse que não tem mais jeito. E essa apostasia final, ela também tem um braço na blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você dar a Satanás as primazias das maravilhas de Deus, e também o pecado para a morte, que não adianta orar que não tem mais jeito, que também é um braço da apostasia. Então você vê que a apostasia tem 3 braços. Então não se preocupa. Se você conhece alguém que se afastou, se você está afastado, mas você crê que Jesus é o teu Salvador, você não está em apostasia final. Você ainda, Deus vai fazer a obra na sua vida. E mesmo você que está parcialmente apóstata, não crê mais em Cristo, não crê mais na palavra de Deus, não crê mais nas Escrituras, não crê mais no poder do Senhor, você também não significa que você está na apostasia final. Só quem sabe é Deus. Arthur, dá um oi pro pessoal aí. Oi. Ah, esse aqui é meu molecote. Então, pessoal, só não tem jeito para o decaído, segundo o escritor aos Hebreus, que para mim é Paulo, é o parapipto.
que caiu do trilho, o trem foi embora e ficou no trilho sem ninguém. Tudo bem, pessoal? Eu quero ler com vocês uma nota aqui da Bíblia Pentecostal. Ela vai dizer assim, ó. Nesses 3 versículos, o escritor de Hebreus trata da consequência da apostasia, que é decair da fé e não retornar mais. Aí ele vai dizendo no versículo 6, essa palavra, recair, essa palavra parapipto, é um particípio aoristo e deve ser traduzido no tempo passado, literalmente, tendo decaído. O escritor aos Hebreus apresenta a apostasia como algo possível e irreversível. Aí ele manda aí para um estudo daqui da apostasia pessoal, que está na página 1903, mas a gente não vai ler porque é um artigo muito grande, tá? Mas é resumido isso aqui que eu te falei, sobre a questão da apostasia final. Aquele que estava em Cristo, deixou a Cristo, agora é contra Cristo e contra a igreja de Cristo. Esse é um apóstata. Aquele que só desviou, só afastou, mas não enche as paciências dos cristãos e nem da igreja. Esse daí, ele só desviou, ele não apostatou. Tudo bem, gente? Bom, continuando aqui agora sobre a predestinação. Pessoal, eu sempre falo um pouquinho mais sobre eleição, Armínio, Calvino, porque as pessoas geralmente não sabem desses pontos de vista. Nós, pentecostais brasileiros, em grande maioria somos armínio wesleyanos na salvação, somos tricotomista na antropologia, o homem é alma, espírito e corpo. Cremos na trindade bíblica, porque a trindade bíblica, ela está na Bíblia, não com o nome trindade. O nome trindade não tem na Bíblia, mas os pressupostos da trindade tem, porque você vê 3 personagens na Bíblia sendo chamado de Deus, tendo todo o poder e sendo o Criador. A Bíblia diz que há um só Deus, mas ao mesmo tempo ela diz que 3 pessoas têm as prerrogativas desse Deus. Em textos separados, a gente vai ver o Pai como Criador. Em textos separados, a gente vai ver Jesus como Criador. E em textos separados, a gente vai ver o Espírito Santo também como Criador. Igual a água. A gente temos água em estado sólido, líquido e gasoso. Mas os 3 estados são água. Mas isso também é para uma outra aula. E na soteriologia, nós somos armínio wesleyano. A irmã Ilma Costa, Deus te abençoe, Ilma. Seja bem-vinda. E na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nós somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas. Dispensacionalista é porque cremos que existem 7 dispensações. Dispensação é um período no qual Deus tem tratado com o seu povo de uma forma específica. Então, desde Adão até a eternidade, nós temos 7 dispensações, aonde cada período Deus trata com o homem de uma maneira diferenciada, mas sempre pela graça, sempre apontando para Cristo. Estamos hoje na dispensação da igreja, ou na dispensação do Espírito Santo. Significa que atualmente Deus tem trabalhado através da igreja, e tanto judeus quanto não judeus que aceitam a salvação que vem do Senhor Yahvé, fazem parte da igreja. Isso vai até o arrebatamento, a era da igreja. Mas então, predestinação, pessoal. Gente, a palavra predestinação é do grego proorizo. Grava essa palavra aí. Significa decidir de antemão. Preparar o destino de alguém antes que esse destino aconteça. Dentro disso, pessoal, tem o calvinismo, né, que vai dizer que todas as coisas Deus pré-ordenou,
predeterminou e decretou que todas as coisas acontecessem como estão acontecendo. Existe a ideia do Armínio e do Wesley, que Deus decretou permitir a queda, e Deus decretou salvar todos aqueles que viam através de Cristo. E Deus decretou dar o livre-arbítrio para o homem, fazer o que ele quiser, sabedor que ele vai prestar conta. Dentro disso nós temos também o molinismo, pessoal, e o Molina. O Molina, ele tenta trazer o arminianismo e o calvinismo e dar as mãos para os dois. O molinismo vai dizer o seguinte: em todos os mundos possíveis, em qual Deus vê de antemão qual que será a nossa decisão, em todos os mundos possíveis, um desses mundos possíveis Deus escolhe para virar a realidade. Mas de qualquer jeito, Deus respeitando o livre-arbítrio do ser humano. Então, João Molina, o molinismo prega isso. Mas, sobre a predestinação aqui, então é decidir de antemão. Essa predestinação, gente, ela se aplica aos propósitos de Deus que são incluídos na eleição. Lembra do começo da aula? A eleição, que falamos sobre a eleição, na aula passada também. Então, a eleição, pessoal, é a escolha feita por Deus, através de Cristo. Entenda que a eleição é em Cristo. Quem não está em Cristo não tem como ser eleito. Grava isso na sua mente, no seu coração. A eleição é em Cristo. Essa eleição em Cristo aqui, os que estão em Cristo são eleitos como um povo para o próprio Deus, que é quem? A igreja verdadeira na atual dispensação. E temos os santos do Antigo Testamento, também haverá salvação na tribulação, e aqueles que permanecerem salvos, filhos daqueles que entrarem no reino milenar, os filhos deles que entrarem e não aderirem depois do 1000 anos e a soltura de Satanás, não aderirem ao plano de Satanás, permanecerem na posição de salvo, também é povo de Deus, também é salvo. Então o povo de Deus é um só, mas com várias classes. Aí a gente vai ter os salvos do Antigo Testamento, sendo as classes da época dos patriarcas, os gentios que creram na palavra, como Raabe, como Naamã. A gente vai ter o Israel salvo, né? Na época de Moisés, da lei de Moisés, até chegar a Cristo. A partir da ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, é inaugurada a igreja. Então a salvação agora é da igreja, que se estende da descida do Espírito Santo em Atos 2, na inauguração da igreja, e vai até o arrebatamento. E os evangelhos, irmão Alexandre? Os evangelhos é a transição da lei para a graça. Dentro dos evangelhos ainda não existe igreja. A igreja vai nascer em Atos 2, mas nos evangelhos está inserido as pessoas que se tornariam igreja após a descida do Espírito Santo. Por isso que algumas coisas nos evangelhos a gente vê que não tem validade para a igreja, porque eram as coisas para os fariseus, saduceus, como por exemplo o dízimo. O dízimo não é obrigatório para a igreja. Vou falar, o negócio meu é Bíblia, não é denominação. Nós não somos amarrados com denominação nenhuma, nós somos amarrados na palavra de Deus. O dízimo, que tanto se prega, tanto se fala, está no Antigo Testamento, em Malaquias 3, que não é para a igreja, é para Israel. E Mateus 23, Jesus está cobrando o dízimo também dos judeus, não é da igreja. Você não vai ver o dízimo ser pregado no Novo Testamento, após a inauguração da igreja. Em Hebreus capítulo 7, que fala do dízimo, é que quando a carta aos Hebreus foi escrita, o templo ainda existia, não tinha sido destruído, porque vai ser destruído só no ano 70. Então, existindo ainda o templo, os judeus não cristãos ainda entregavam o dízimo lá. Então, o que acontece? Eu não entrego mais o dízimo? Acabou? Não. O dízimo, ele é antes da época da lei de Moisés. Ele perdurou como obrigação na lei, e após a lei, agora na época da graça, na época da igreja, você pode continuar entregando o seu dízimo com amor, gratidão, como voluntário, assim como era feito antes da lei de Moisés. Porque o Moisés
trouxe a obrigação de se entregar os dízimos para que os levitas tivessem sustento. Mas antes disso, era por amor e gratidão. A gente vai ver o próprio Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque, ou seja, aquele que representava a Deus ao qual Abraão servia. Então, os dízimos podem ser dados, podem ser entregues, não somos antidizimistas, mas o dízimo do amor, não é o dízimo do medo, igual pastores e denominações fazem por aí. Tá? E o dízimo não vai ser apregoado a partir da inauguração da igreja. Você não vai achar de Atos para frente a obrigatoriedade do dízimo e nem se tocar no nome dízimo. Mas você pode dizimar por uma questão de cultura, costume, e que o povo de Deus sempre fez isso desde o primórdio. Mas por obrigação não. E nem esperando nada em troca. É somente por amor. O que é vigente no Novo Testamento são as ofertas de amor. Segundo Coríntios 9, que vai dizer lá, Deus ama o que dá com alegria e separe na tua casa o que você vai trazer para o Senhor. Tudo bem, gente? Amém até aqui? E você pode também ofertar na vida das pessoas, se você quiser. Alguém necessitado, alguém precisando, você pode ofertar na vida dela como a sua oferta de amor ao Senhor, dando para aquela vida. Você também pode e deve fazer isso. E muitas denominações escondem isso de você. Então tome muito cuidado. Irmã Sônia, nossa aluna por correspondência, Deus te abençoe. Mas vamos continuar aqui, pessoal. A predestinação, ela abrange, então, o que vai acontecer ao povo de Deus, ou seja, a todos os crentes que estão em Cristo. Porque, número 1, Deus predestina seus eleitos a serem o quê? Chamados por Deus, justificados por Deus, inculpáveis por Deus, adotado como filho de Deus, redimido pelo próprio. Redimir é devolver tudo que se tinha perdido. A comunhão que Adão perdeu no Éden, Deus devolve em Cristo para nós. Participante da herança de Deus, para louvor à glória de Deus, participante do Espírito Santo, criados em Cristo para as boas obras. Tudo isso são as prerrogativas daqueles que são predestinados. As referências, pessoal, é o seguinte: os eleitos, os predestinados, são predestinados por Deus em Romanos 8:30. Somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. O irmão Nando, o Maurício Aniceto, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Ele é o líder de missões ali nas Assembleias de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Depois aqui a outra referência. Somos justos, o eleito é justificado. Estão te apontando? Estão falando de você? Deus te justifica. Está em Romanos 3:24. Depois você lê lá, Romanos... Depois eu vou até ler aqui. Só não vou ler todas as passagens, pessoal. Senão não dá tempo, fica muito grande a aula. Romanos 3:24, eu vou ler para vocês aqui, ó. Romanos 3:24 está escrito assim, ó. Na palavra do Senhor. Você que achar, você pode ler também, tá? Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ou seja, a graça de Deus nos justifica. O pastor Nando está dizendo aqui, ó, paz do Senhor Jesus Cristo, e seja convosco. Ótima aula teológica a todos. Abraço de coração, pastor Nando. Amém, pastor, Deus te abençoe. Então, pessoal, além de tudo isso, a predestinação, assim como a eleição, se refere ao corpo coletivo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, vai abranger aos indivíduos somente quando esses indivíduos, pela fé, fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Vocês entenderam, pessoal? Ó, aqui, ó,
Atos 16 e 31. Eu quero ler com vocês aqui essa passagem. Atos 16 e 31, está escrito assim, ó. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então a eleição é para os que creem, porque os que creem passam a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Tudo bem? Resumindo, pessoal, na questão da eleição e da predestinação, a gente pode aplicar a analogia de um grande navio. O navio, ele vai para o lugar chamado céu, certo? Enquanto nós, como indivíduos, estivermos dentro deste navio, a nossa salvação está garantida, porque o navio vai para a glória, para a vida eterna, mas nada nos impede de querer sair desse navio. Saiu do navio, o navio foi embora e foi-se a salvação, perdeu-se a salvação. Deu para entender até aqui, pessoal? Amém? Continuando aqui sobre a predestinação, eu vou trazer mais um adendo para nós aqui, pessoal. Porque a predestinação é uma das doutrinas mais explícitas na Bíblia. Então precisa ser entendida do jeito certo. Tudo bem? Porque quando entendemos a predestinação, a gente entende o plano geral de Deus, a origem de todas as coisas e o final que Deus tem para aqueles que creem em Cristo. Então, pessoal, o que a predestinação não é? A predestinação não é uma manipulação da faculdade da escolha do homem, que o rei baixaria até o nível de um fantoche, sem poder de escolha e sem vontade própria. Então, predestinação não é isso. Se você é predestinado, porque você escolheu a Cristo, através da graça. A predestinação, ela não determina a escolha do homem, mas ela pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne o seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Ou seja, a predestinação não predetermina a escolha do homem, mas ela traz a predestinação de Deus baseado naquilo que o homem escolheu. Tudo bem? Então, Deus, sabedor de todas as possibilidades futuras, bem como o coração do homem, de todos os homens, ele fez um plano bem elaborado antes da fundação do mundo. Esses atos que Deus fez nesse plano, atos esses que vão resultar em maior glória para Ele mesmo, porque tudo é para a glória de Deus. E vai resultar na salvação do maior número de pessoas possíveis. Basta crer que Cristo é o Salvador. Porque Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esses que Deus antes conheceu, pessoal, é a fé prevista. Deus olhou, viu aquele que teria fé. Agora, esses que Deus previu que teria fé, os predestinou para ser conforme a imagem do Filho Jesus Cristo. Agora tem uma diferença da predestinação e do fatalismo. O fatalismo temos que tomar cuidado. Porque a fim da gente entender a predestinação, pessoal, é necessário distinguir do fatalismo. Fatalismo é uma crença herética, tá? Que atribui as ações do homem e escolhas ao determinismo de Deus. Ou seja, o homem só é o que é porque Deus pré-ordenou para que assim ele fosse. E o homem não pode recorrer a Deus e nem dizer nada para Deus, porque Deus é perfeito e faz as coisas perfeitas. E se Deus não quis escolher o homem para a salvação, Deus tem seus motivos e ele é perfeito. Mas nós não cremos nisso, tá, gente? Isso é uma heresia. Deus, ele quer que todos se salvem. Deus não faz acepção de pessoas.
Agora, a predestinação, ela tem a ver somente com os atos e escolhas de Deus. Muitas vezes os atos de Deus são determinados por causa da escolha do homem. Ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante sua vida. E Deus lhe dará segundo as suas obras. E essa verdade a gente vai ver ligada aqui no mundo físico, pessoal. Porque a gente vai observar que Deus tem predestinado certas leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedece à lei da gravidade e se lançar de uma montanha, a sua morte vai ser consequência da sua decisão e não de Deus. Por isso que a salvação do homem também não é uma decisão de Deus. É uma decisão do homem aceitar ou rejeitar o evangelho que Deus já derramou a sua graça para o homem ser capaz de crer. Tudo bem? E quando nós pensamos sobre esses fatores do mundo físico, a gente vai observar que nem todas as tragédias deste mundo é resultado direto de decisões tomadas pelo homem ou pelo próprio Deus. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultado de um ato do homem caído em Adão e não em Deus. Porque o homem vai colher aquilo que ele plantar. O que nós temos que entender, pessoal? Por causa do pecado de Adão, a terra ela está gemendo sobre a maldição que Deus mandou, esperando o dia da redenção. É quando a igreja é arrebatada, tem a tribulação, Jesus volta, tem o Armagedon, julgamento dos bodes e das ovelhas, a inauguração do reino milenar, aí a terra deixará de ser maldita, no milênio de Cristo. Tudo bem? Então, por causa dessa maldição, toda a humanidade sofre enfermidade, dor, desastre natural, enchente, terremotos e etc. Quando essas coisas acontecem, a culpa não é de Deus. E sim, temos que nos aproximar de Deus. Essas coisas acontecem por causa da terra e por causa do que Adão fez lá no início. Não é culpa de Deus. O homem só está colhendo o que foi plantado. E nós somos herança de Adão, porque nascemos de Adão caído. Então, nós temos o pecado original dentro de nós. Por isso Cristo veio, para tirar toda a maldição. Tudo bem, pessoal? Amém? Mas vamos lá. Então, a gente também tem que crer com mais convicção, mesmo através da dificuldade, não pondo a culpa em Deus, mas sabendo que em breve Jesus virá e toda a dor será cessada. Temos que crer nisso. Tudo bem, pessoal? Uma outra coisa aqui, a questão da predestinação e do crente, pessoal. O que acontece? Mediante esse planejamento pré-determinado por Deus, que chamamos de predestinação, está na Bíblia, a salvação é oferecida a todos. 1 Timóteo 2 e 4. Vamos ler 1 Timóteo 2 e 4. Todos é todos, tá, pessoal? É toda a humanidade. Não é só os eleitos, não, como alguns têm pregado aí. Vamos ficar com a Bíblia. 1 Timóteo 2 e 4 vai dizer assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar a todos. Tudo bem? Amém até aqui? Então, pessoal, já que a salvação é oferecida a todos, é possível, então, para todos que buscarem ao Senhor. Já lemos aqui: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Por causa dessa provisão de Deus, de sua graça, que dá todos os meios que o homem precisa para ser salvo, nenhuma pessoa poderá em qualquer tempo acusar Deus de não ter dado oportunidade para a salvação. Todos os homens recebem a oportunidade. Romanos 1 e 20, eu quero ler para vocês aqui. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 20. Romanos capítulo 1
e o versículo de número 20. Eu vou ler aqui. Olha o que é que está escrito. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Quando o homem olha para a natureza, ele sabe que há um Criador que fez tudo isso. E sabe que esse Criador, através das Escrituras, providenciou Cristo para trazer a salvação. Então o homem, ele é indesculpável. Porque Deus não somente planeja uma maneira do povo conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar que essa pessoa progrida na sua vida espiritual. O irmão Emerson, paz do Senhor, nosso aluno de correspondência, meu amigo aí de adolescência. Deus te abençoe, Emerson. Então, Deus tem um plano para que este homem cresça na vida espiritual. Romanos 8:29, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Todos que servem a Deus vão na sua caminhada cada vez melhorando, ficando mais parecidos com Jesus, porque a palavra cristão significa semelhante a Cristo, seguidor de Cristo, pequeno Cristo, servo de Cristo. Olha quanta coisa, hein? Só que esse plano depende da disposição do homem corresponder à obediência do Senhor. Você lembra que José falou? Eu não sei que vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A salvação, ela é condicional. A condição é crer no Senhor. Jeremias 15:19. Eu vou ler aqui com vocês na minha Bíblia. Jeremias 15:29. Tá aqui, ó. Profeta Jeremias, capítulo 15. Profeta Jeremias, capítulo de número 15 e o versículo 19. Olha o que está escrito, pessoal. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te tratarei e estarás diante da minha face. E se apartares, o precioso do vil serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Ou seja, a salvação, ela é condicional. O Emerson está dizendo que viu agora a mensagem lá no grupo, porque você, quando passa a fazer parte do nosso curso, temos um grupo também para tirar dúvidas e fazemos vídeo aula tirando suas dúvidas. Tudo bem? Ele viu lá só agora. É corrido para todo mundo, né, irmão? Todo mundo trabalhando. Não é fácil não. Olha só. Essa provisão para glorificar a Deus, ela é ilimitada. Para todos aqueles que quiserem, recebe essa salvação. É só corresponder ao chamado do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:9. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Sabe que isso daqui, pessoal, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem? É a salvação. É a salvação que foi revelada para mim e para você. Ninguém nunca desconfiou dela. Ninguém nunca conseguiu entender ela se não tivesse o Espírito Santo. E Efésios 1, o 5, o 11 e o 12. Nos predestinou para Ele. Então a nossa predestinação é em Cristo. Para a adoção de filhos. Somos adotados como filhos de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Então a salvação é só por Cristo, não é por outra forma. Predestinados a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Então nós estamos caminhando aí para quase 1 hora de aula, falando um pouquinho sobre a predestinação e nem entramos no material ainda, hein? São 2 aulas introdutórias só sobre essa questão de predestinação. Então, pessoal, para não ficar cansativo para todo mundo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar encerrando
essa aula de hoje sobre esse resumo de eleição e o término da predestinação. E na próxima aula nós vamos continuar dentro do nosso material. Lembrando que possivelmente a próxima aula será gravada, tá? Para a gente dar seguimento nas nossas aulas aí. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tamo junto, gente.